Hoje fiquei de falar desse assunto. Bem, fraturas panfaciais a gente vai ter como definição uma leve variação que a gente pode denominar de sinonímia, sinônimos, mas em geral são fraturas complexas, múltiplas fraturas dos ossos faciais, conforme a gente está vendo aqui nessa figura, que só está faltando aí a mandíbula e a gente vai entrar nisso aí já já. E o roteirozinho que eu coloquei aqui de forma resumida foi falar das definições, das considerações anatômicas, das sequências de tratamento, algumas perguntinhas importantes e um resumo de acordo com essas perguntas ao final que a gente vai ver. Bem, como introdução, gosto de deixar assim no início já bem claro a importância que a gente acaba tendo da oclusão. Nunca vamos deixar de lado o fato de que a oclusão ela não pode ser negligenciada e ela tem que ser detectada o que tiver de alterado, porque querendo ou não vai ter envolvimento direto, por exemplo, com a estabilidade aqui da articulação temporomandibular, os problemas também que possam ter ocorrido aqui nas ATMs vão influenciar diretamente a oclusão, é algo que está intrinsecamente relacionado. Também nesses casos dessas múltiplas fraturas, a gente não pode também deixar de devolver ao máximo a integridade dos seios paranasais, da cavidade nasal, porque isso vai ter envolvimento com a função direta do sistema estomatognático, a aeração do ar, a fonoarticulação das palavras. E também, outro detalhe que é muito citado na literatura é a importância de se ter a devolução do arcabouço anatômico da órbita, em que, se a gente não fizer isso de forma adequada, o paciente vai poder ainda estar com distopia, enoftalmia e as sequelas envolvidas diretamente na motilidade e visão do globo ocular. E sem falar que não vou aqui só me ater a falar o tempo inteiro, a função. São lesões que, em geral, só para quem está assistindo pela primeira vez o tema, são lesões que, em geral, infelizmente, elas estão envolvidas invariavelmente com sequelas que podem ser apenas estéticas, sequelas que também podem ser estético-funcionais. Então a gente tem que sempre valorizar o que a gente está vendo ali clinicamente, associar com o exame de imagem. Não esqueçam, em geral são fraturas em detrimento de projéteis ou de acontecimentos de alta energia. Então pode ter fraturas cominutivas, além das próprias fraturas como um todo de vários ou de todos os ossos da face. E a gente também tem aí os objetivos da redução e fixação dos ossos fraturados, nas fraturas panfaciais. Esses autores trazem o seguinte, que a função, a forma e a estabilidade devem estar equilibradas umas com as outras. O objetivo principal é promover aqui a estabilidade, no final das contas, mas com equilíbrio da função e da forma, existentes ou pré-existentes, melhor dizendo. Professor, mas como é que a gente consegue isso? Da seguinte forma, devolvendo a altura vertical da face e a projeção antero-posterior. E vocês vão ver aqui no decorrer dessa aula que eu vou lhe dar o tempo inteiro de falar precisamos preservar ou retornar o mais próximo ou ideal, como era realmente, de acordo com as estruturas anatômicas remanescentes, essa face. Senão você vai ter aumentos láteros laterais, encurtamentos de face, menos comumente alongamentos de face. Isso pode, pessoal, acontecer quando você trata de forma inadequada. Então, aqui, o que seria, por definição, as fraturas panfaciais? Se a gente for aqui pelo Kevin, do Manson e do Walden e vários outros autores, a gente tem o seguinte, fratura de múltiplos ossos da face, mas que não necessariamente envolva aí o osso frontal. Já aqui pelo Hennig, a gente vai ter sempre, por esse autor, a ocorrência e envolvimento do osso frontal. Quando a gente vai para a literatura nacional, Ronaldo Freitas traz em 2006 a possibilidade de ocorrência sem envolver a mandíbula. Então vejam o seguinte, tem algumas diferenças no tocante às definições, mas há algo que sempre está envolvido, que é
Elas ocorrem em detrimento de traumas de alta energia e por isso são múltiplas fraturas que o tecido mole não conseguiu absorver adequadamente no momento do trauma. Então, a gente vai ter como um histórico aqui só para ilustrar, não vou tecer grandes detalhes, mas só para vocês entenderem o seguinte. Imagina quão complexas são essas fraturas. E para pensar como no passado era feito o tratamento através de fios de aço e tentativas com fixadores externos, fios de Kirchner para várias fraturas que acabavam rotacionando, não tinham estabilidade, não seguiam adequadamente um dos grandes princípios da reparação do tecido ósseo, se não tiver o bloqueio maxilomandibular nesses casos, que era a imobilização da fratura para regeneração, para recuperação, para cicatrização do tecido ósseo. Aí aquele leito do tecido ósseo fraturado poderia acabar tendo pseudartrose, poderia ter infecção associada, principalmente se tivesse algum comprometimento vascular. Então foram duas situações, para quem vai fazer prova de residência, note isso aí, que foram modificadores total, foram um game change total aí no tratamento das fraturas panfaciais. Foram a fixação interna, osteossíntese com placas e parafusos de titânio e a tomografia computadorizada. Lá atrás a gente nem tinha material adequado para a fixação óssea e também não possuíamos a avaliação tridimensional. Com isso, a possibilidade de tratar e ter o melhor resultado estético-funcional caía. Então, vale a pena sempre citar esse histórico só para pontuar, localizar vocês acerca do que a gente tem de atual comparado com o que a gente tinha anteriormente. E continuando aqui nas fraturas panfaciais, a gente vai ter vários fatores etiológicos. Como eu já disse previamente, traumas de alta energia, que em geral vão ser acidentes motociclísticos, automobilísticos, como a gente pode ver aqui, assaltos, porque muitas vezes mesmo com arma branca ou direto agressão física com punho, a pancada, o trauma pode ser tão grande que não necessariamente levar a fratura panfacial, mas levar a fraturas de múltiplos ossos da face. Práticas esportivas, acidentes industriais, onde a gente tem máquinas pesadas, extremamente às vezes perigosas, se mal utilizadas ou se ocorrer algum acidente mesmo, e projéteis de arma de fogo. E não é o objetivo dessa aula de hoje falar individualmente, já ressalto também isso aqui. Nessa aula de hoje é para a gente ilustrar as possibilidades inerentemente envolvidas nas fraturas panfaciais, mas eu não vou falar isoladamente como é que trata uma fratura de mandíbula, de maxila, naso-ortotimoidal, frontal, nada disso. Aqui é só para a gente pontuar fraturas panfaciais. E em relação ao iniciozinho do conteúdo de panfacial, para você entender, não podemos deixar de citar as considerações anatômicas. Quando eu digo considerações anatômicas é o seguinte: a gente tem a ocorrência de múltiplas fraturas, como eu já disse, por definição. E daí tem que haver algo que nos guie e, ao mesmo tempo, se puder nos guiar, estabilize aquilo que a gente está devolvendo. A gente vai buscar então o seguinte: vamos tentar reencaixar o quebra-cabeça do esqueleto facial que está ali destruído, múltiplas fraturas, só que existe um norte. E esse norte são pontos anatômicos chave. Tem um Szinho aí a mais. E esses pontos anatômicos, eles vão ser arcos e pilares da face e, além deles, algumas suturas e algumas estruturas que vão poder sequenciar o início que a gente tem da reconstituição do esqueleto facial, seja começando por cima, seja começando por baixo, seja começando do meio, seja começando dos extremos. Vai ter essas variações todinhas. Mas vamos lá, pontos anatômicos-chave. A gente tem os arcos dentários, ou arcadas, existem aí as discussões, não vou entrar nesse mérito de definição de nome. Mandíbula, sutura esfenozigomática, a gente vai ver a necessidade de estabilizá-la, que vai dar ali, com certeza, a melhor região para a gente estabilizar adequadamente o complexo zigomático orbital. Região intercantal, que está ali sempre envolvida nas fraturas tipo Noy. E o objetivo disso tudo é que a gente ajude o esqueleto reconstituído
a ter uma continuidade para neutralizar forças. Professor, e se tiver fratura cominutiva? Excelente pergunta. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos usar enxertos. E a gente vai ver também no decorrer dessa aula, citando aqui a possibilidade do uso dos enxertos para manter a integridade, a continuidade dos pilares, para que eles se mantenham estáveis, neutralizando as forças. E ainda como considerações anatômicas, só para ilustrar para vocês que já que os pilares e arcos faciais eles dependem de sua integridade estrutural para a gente dar essa estabilidade do esqueleto facial, essas áreas dele são mais densas. Só que assim, numa fratura panfacial que é de alto impacto, alta energia, eles acabam não resistindo e esses pilares perdem sua integridade. A gente vai ter dentre eles o pilar canino-naso-maxilar, zigomático maxilar, pitérigo maxilar. Também vamos ter o do ramo da mandíbula e do côndilo, que eu gosto mais da definição que a gente vai ver daqui a mais outro slide, que existe em alguns livros, como o livro de anatomia facial do Madeira. Continuando aqui, a gente tem arcos do esqueleto facial, que tem o frontal, o zigomático, o maxilar e o mandibular. Todos eles contribuindo agora numa forma horizontal, os anteriores numa forma vertical. Todos estão conjugados. Essa é uma divisão didática, anatômica, para facilitar o entendimento, mas o objetivo de todos eles é dissipação de forças, já que são áreas de maior densidade óssea para resistir aos impactos. Quando eles fraturam, eles são condição sine qua non para serem reconstituídos e a gente ter uma harmonia facial e também uma função adequada desse nosso víscero crânio que está ali com perda de integridade. Daí, como eu disse, eu prefiro essa definição mais subdividida, né, didaticamente, que são as trajetórias mandibulares, em que a gente tem uma mistura aí um pouco de arcos com os pilares. Por isso a definição de trajetória, ela é mais abrangente. Tudo isso não existe muito certo ou errado, existe preferência de autor. Então, nas trajetórias mandibulares a gente vai ter a marginal, uma aqui na basilar, partindo aqui da região de côndilo, passando pela base da mandíbula, nessa região posterior, envolvendo pteroideu medial e masseter. A 2, só do processo coronoide até a linha oblíqua externa. A 3, alveolar, também parte aqui da região posterior do ramo, côndilo, vai no meio do ramo ascendente do corpo, se dissipando as forças lá entre o ligamento periodontal e o dente, lá naquela região do alvéolo, onde ele tem o processo articular da gonfose. Então, isso tudo acaba sendo importante para a gente compreender que se a gente não reduz e fixa a fratura adequadamente, a gente vai incorrer em falhas sucessivas. É isso que eu quero que vocês coloquem na mente. Quando vocês estudam dicotomizado, estou estudando fratura de mandíbula, de maxila, de palato, de órbita, de zigoma, de frontal, de arco zigomático, vocês estudam tudo compartimentalizado. E esse compartimentalizado nem sempre é a melhor forma, porque às vezes você não consegue associar. E a fratura panfacial, didaticamente, na hora de estudar ela, é o momento que a gente tem oportuno para fazer com que você possa, nesse caso, conjugar tudo que você estudou previamente e aplicar para quem for residente, cirurgião bucomaxiloclaro. Então, ainda em relação às considerações anatômicas, aqui aos arcos dentários, quando a gente tem a perda de integridade deles, eles deixam de ser a nossa referência. E muitas vezes a gente vai precisar, inclusive, reduzi-los, utilizando guias cirúrgicos, para que a gente possa ter aí um retorno adequado, primeiro, desses arcos. Professor, e se tiver uma fratura de palato, qualquer perda de integridade, como uma fratura Lannelong, que seria no meio mesmo do palato, aqui é uma fratura parassagital do palato. Quando a gente tem fraturas aqui longitudinais do palato, vocês vão ver que é o primeiro local em uma das sequências que a gente deve reduzir para que a gente possa depois realmente utilizar o bloqueio maxilomandibular. Senão, o que vai acontecer é que o diâmetro transverso
a discrepância transversa dessa maxila vai estar aumentada. Diferentemente no que a gente tem nos pacientes candidatos à cirurgia ortognática, que tem um aumento do corredor bucal e ela está diminuída, muitas vezes aí, claro, depende do tipo da fratura, mas em geral você vai ter um aumento, um alargamento. E se você alarga essa área, você vai alargar provavelmente as outras. Então, quando você acabar a sua cirurgia, que o paciente se recuperar, você vai ter um paciente ali com uma face mais larga do que ele originalmente tinha. Por isso a importância de uma redução anatômica adequada. E quando a gente fala de considerações anatômicas, eu também não posso deixar de citar a biomecânica envolvida do esqueleto facial inferior, mais propriamente dita mandíbula, em que muitas vezes nessas fraturas acaba acontecendo uma fratura de sínfise e uniobilateral condiliana ou condilar. E isso faz com que nessa biomecânica que a gente tenha tensão nessa área, compressão na área interna, tensão no meio, compressão, a tensão entenda no aspecto lingual, compressão aqui na vestibular basilar, em que nessa área a gente estuda geralmente ali, é uma área neutra, mas a gente tem esse movimento de torção nessa região anterior. Isso tudo é para dizer a vocês o seguinte: há uma alteração da forma de fixar essa área. Vou trazer aqui nesse slide que vem. Que significa o seguinte para o profissional, para o futuro residente aí, vocês que vão estudar em prova, para a prova de residência, que muitas vezes eu vou ter que fazer uma cirurgia aberta, a utilização de uma placa de reconstrução, uma placa mais forte, no sistema 2.4 milímetros, por exemplo, nessa região e fazer um overbanding, uma sobredobradura, dobragem nessa área. Por quê? Para que nessa região eu tenha uma aproximação da cortical lingual adequada e não fique aqui como está essa figura do Miloro, que ela ficou aberta. Então essa cortical lingual, anota aí para quem for estudar para a prova de concurso, é uma condição anatômica estritamente necessária de estar reduzida, senão a sequela direta é alargamento do esqueleto facial inferior, falha na cirurgia e pode precisar, e pode não, e para corrigir isso só com uma reoperação. Só que se você errar isso, você erra até muito provavelmente ali a redução que você vai ter oclusal, ou melhor, a relação oclusal, certo? Então, esse é o correto. Vocês vão ver que para essas fraturas preconiza-se inclusive a cirurgia aberta bilateral dos côndilos para devolver adequadamente a altura vertical posterior ou a altura da face. Alguns autores trazem que depender, pode ser unilateral, vai variar de acordo com qual é o caso, qual foi a angulação, a direção do deslocamento, a altura da fratura e outras variantes sistêmicas do paciente ou algo local também. E daí, só para vocês verem, nessa área aqui, essa redução sendo feita, veja que a gente tem uma sobredobragem dessa placa, mas a cortical lingual está bem aproximada, chega a estar, nesse caso aqui, um pouco sobreposta, mas é para a gente evitar que caia naquela intercorrência do alargamento facial posterior inferior, ok? Continuando aqui, ainda como considerações anatômicas, a gente tem a sutura esfenozigomática juntamente com a parede lateral da órbita como pré-requisitos, como áreas-chave para que o complexo zigomático orbital ele esteja corretamente reconstituído. Daí é que você vai dar continuidade a reposicionar, a reconstituir o zigoma, o arco zigomático, a maxila. Mas nessa área aqui, o pioneiro e primeiro que a gente vai localizar é a sutura esfenozigomática, ela que nos dá um poder diferenciado em relação aos outros de saber que é a região que está com a melhor redução, com a redução anatômica verdadeira aqui nessa região orbital. Então é a região da sutura esfenozigomática. Isso já está lá dentre os preceitos do primeiro livro do Craniomaxilofacial Fixation. Os livros que a gente tem, o primeiro foi do J. Prem e tá lá, do John Prem, tá lá isso já bem descrito desde quando a fixação, a osteossíntese, ela foi preconizada. Continuando, considerações anatômicas ainda.
Não pode deixar de ser ressaltado a importância da tentativa. Eu digo tentativa porque muitas vezes vocês só vão ver casos que já tiveram alguma publicação, tá, no decorrer dessa aula, seja em artigo científico ou capítulo de livro ao longo desses anos. Nenhum caso que não foi publicado não se encontra aqui. A gente tem o seguinte, essa região, a gente vai ter a divisão aqui da região intercantal medial, dos exocantos. A base ela tem o mesmo diâmetro em geral do endocanto de cada lado. E nesses pacientes com telecanto traumático, ou seja, a fratura anóide distanciou, levou a um aumento dessa distância interpupilar, é a área que a gente tem, infelizmente, a maior concentração dos insucessos estético-funcionais. Muito porque está envolvida com fraturas cominutivas ou de cominução, principalmente em nó tipo 3, e aí vai dificultar realmente esse reposicionamento do ligamento cantal medial. Qual é a sequela disso? Você vai ter um aumento aí medial da largura da face. O paciente vai ficar diferente do que ele era previamente. Por isso, antes que eu esqueça, no decorrer da aula, é algo que até é suscitado na literatura da fratura panfacial, das fraturas panfaciais, você pedir fotografias do paciente para que você tenha uma noção ali e tente antever e encontrar o que é que pode ser feito por esses pacientes. Os acessos cirúrgicos são vários que a gente pode utilizar também nesses procedimentos, em que o acesso coronal é o que a gente mais vê, mas tem um motivo, porque em geral são pacientes que têm uma relação íntima da ocorrência de traumas crânioencefálicos e daí a necessidade de cirurgia, de neurocirurgias. Nem que seja pelo menos a tábua anterior do osso frontal, mas muitas vezes a gente tem outros problemas de gravidades maiores e por conta disso o acesso coronal é bastante utilizado. Podemos fazer uso concomitante de acessos orbitais, principalmente para a órbita inferior, medial, que a gente não alcance aqui pelo acesso coronal. Agora, tomar cuidado com incisões perinasais, incisões, querendo ou não, em qualquer área da face e que fiquem aparentes no pós-operatório, porque a gente só vai usar essas incisões quando já houver a presença de lacerações pré-existentes. Então, a esses acessos, eles só vão ser uma continuidade daquela lesão tecidual que ocorreu. Além disso, acessos cervicais, intraorais podem ser necessários para tratar adequadamente esses pacientes. E como eu falei também previamente, alguns enxertos ósseos também são citados na literatura. Em geral, o enxerto da área que já está ali exposto, mais utilizado, anota aí para quem vai fazer prova para residência, é o enxerto de Calvária, justamente porque ele já está ali na área do acesso bicoronal. E com isso, a gente não tem que acessar novos sítios doadores. Agora, o que a gente precisa ter uma compreensão é que o objetivo principal dos enxertos ósseos é tentar reconstituir pilares e arcos faciais que sofreram, por exemplo, cominução e estão ali com a solução de continuidade. Então, imagina que numa região do pilar zigomático maxilar, você pode colocar um fragmento nessa região, perda de continuidade aqui do arco zigomático, nem sempre vai ser com enxerto, às vezes vai ser com material plástico, às vezes fica a solução de continuidade e você vai utilizar só o sistema de osteossíntese. Então, na verdade, é todo um planejamento para cada caso de forma individualizada. Mas quando perde substância, ou seja, perde tecido, o prognóstico é sempre um pouco mais inferior, é um pouco mais reservado. Por quê? Porque o tecido mole vai colapsar e se adaptar a essa nova posição em que se perdeu o tecido ósseo. Por isso a gente vai ver os momentos do tratamento das fraturas panfaciais. E em se falando de fratura panfacial, eu vou ter aqui a suspensão, porque às vezes eu vou ter a necessidade de deixar esse tecido numa melhor posição, a gente vai ver no próximo slide, devido ao fato de que há grandes deformidades. Eu tenho também, nesses casos aí, querendo ou não, uma alteração de perda de tegumento, periósteo. Com isso tudo, eu vou ter um espaço morto. Esse espaço morto predispõe, querendo ou não, a deiscência.
Esse trauma, junto com o espaço morto, também vai predispor a várias fibroses na região da face, envolvendo ou não musculatura, contratura em algumas regiões, associado com essas fraturas, levando a uma dificuldade não só do resultado do reposicionamento ósseo, que é a redução e a fixação, mas também do resultado do tecido mole. E por conta disso, aqui não é um caso de fratura panfacial, que foi uma patologia odontogênica, mixoma, mas só para ilustrar para vocês que depois que eu fiz a remoção, eu fiz várias perfurações intraósseas em que eu passei um fio aqui não absorvível para que eu pudesse tracionar para superior toda essa região do retalho, do envelope de tecido mole, para que com isso eu conseguisse dar um melhor resultado a essa paciente, e ainda bem que isso foi possível, foi permitido devido a essa tática da suspensão através de fios não absorvíveis que vão ficar ali com bastante tempo, permitindo uma cicatrização do tecido naquela nova posição. E o que também eu já falei na introdução foi o fator divisor de águas, né, do tratamento adequado das fraturas panfaciais, foi o advento da tomografia computadorizada. Agora, um detalhe que vocês não vão atrapalhar, por favor, principalmente quem for fazer prova aí de residência, é que, a despeito da gente fazer bastante uso de cortes coronais como esse, axiais que não tem aqui a foto no slide, nas panfaciais eu preciso, pessoal, da reconstrução 3D, porque ela facilita demais a nossa visualização, para que a gente possa perceber os ossos que estão ali fraturados, que em vários cortes transeccionais seriados, mesmo com menos milímetros possíveis, um corte de 1, 2 milímetros de distância, eu poderia acabar atrapalhando. Então, nesse caso aqui das fraturas panfaciais, é mandatório a gente ter a reconstrução 3D para que eu possa ter uma visualização do real do que aconteceu com o paciente. Lembrando que tem muita alteração na reconstrução 3D, porque ela é a partir dos outros cortes, mas nesses casos aqui ela é realmente, indiscutivelmente, algo que vai facilitar demais saber quais são os ossos envolvidos e daí você começar a ver qual é então a sua sequência de tratamento. O objetivo principal desse roteiro todo que eu passei agora em introdução é chegar nessa sequência de tratamento, porque na sequência de tratamento é onde a gente vai ver que em alguns casos eu posso tanto escolher uma como a outra, mas em alguns outros casos, por isso que a gente sempre fala de tratar individualmente cada paciente, eu vou ter ali a possibilidade de uma ser superior à outra. E quando a gente fala de sequência de tratamento, não podemos menosprezar o iniciozinho, que é intubação. Porque é o seguinte, se você for fazer de forma eletiva um paciente que ele não está com a possibilidade de intubação orotraqueal, nasotraqueal, ele vai ali ser operado para algumas outras comorbidades envolvidas, foram fraturas mais severas, teve traumatismo crânioencefálico envolvido, pode ser que dando tempo, se não for emergência, que aí é uma crico, você possa fazer de forma eletiva ali a traqueostomia. Quando eu digo você, entenda o médico, cirurgião, vai poder fazer, cirurgião geral, a traqueostomia e daí levar o paciente para o bloco cirúrgico já com uma via aérea ali cirúrgica estabelecida e estável. A intubação nasal cai relativamente frequente nas questões de panfacial, ela dificilmente é possível devido ao fato de que você tem fratura ali naso-órbito etimoidal, então não vai ter como você fazer essa intubação nasal. A intubação oral, ela só é possível quando a gente tem espaços edêntulos, o paciente perdeu alguns dentes no trauma ou já era previamente desdentado. Em geral, ela ocorre aqui como nessa área que a gente fez, incisivos perdidos, uma fratura até Lannelong aqui da maxila e do palato, junto com fratura também Lefort. E nesse caso, não ocorrendo assim, pode ser na região retromolar. Às vezes o paciente tem perda já prévia ao trauma de alguns dentes posteriores.
Quando nada disso é feito, a gente pode também lançar mão da intubação submentual ou submentoniana, em que a gente vai criar uma via aérea cirúrgica aqui nessa área. Depois de fazer uma intubação nasal, a gente converte ela para submentoniana. Então vejam que são várias as opções para que a gente deixe o paciente estabilizado ali enquanto via aérea no momento da cirurgia. E na sequência de tratamento a gente tem duas grandes possibilidades que são citadas na literatura. De baixo para cima, o bottom-up ou bottom to top, que também vai associar de dentro para fora o inside out, ou de cima para baixo, ou também denominada de top down ou top to bottom, que também vai estar associada a esse outside in, que é de fora para dentro. Vamos ver a sequência delas e vocês vão entender melhor. Agora, eu trouxe só a título de ilustração, isso não é citado muito nos livros, e sim, na época que eu montei uma aula dessa para o mestrado, a primeira versão, alguns bons anos atrás, eu coloquei sobre algo que pode cair também em prova. Afinal, prova pode se cobrar qualquer coisa que esteja descrita na literatura. Então a gente ainda tem uma outra classificação que vai definir como centrípeta e centrífuga. E a definição tem relação direta de fins didáticos, para fins didáticos, com o fato de que centrífuga do centro para fora, ou seja, aquele de dentro para fora, e centrípeta de fora para dentro. É basicamente o que a gente viu aqui no slide anterior, o inside out e o outside in, só que com outras denominações. Vale a pena saber, porque muitas vezes pode ser cobrado em qualquer que seja o certame aí, qualquer que seja o concurso. Continuando aqui, então a primeira que a gente vai ver é de baixo para fora, ou de baixo para cima, desculpa, e de dentro para fora, em que a gente vai ter aqui a sequência: palato, mandíbula, complexo zigomático, seio frontal, maxila e nóia. Tirei esse slide de lá do livro do Miloro, e daí vocês veem que ele tem bem definido. Esse é um assunto que o Miloro consegue contemplar bem. Falta uma informaçãozinha ou outra, vocês conseguem complementar pelo livro do Fonseca. Juntando os dois, fica top. Então vamos lá. Nessa sequência aqui, vejam: bloqueio maxilomandibular, mandíbula, começando aqui, não esquecendo do côndilo, daí vai para a região esfenozigomática, zigomático maxilar, aqui na região zigomático temporal, arco zigomático, a gente vai para a maxila e depois aqui a gente vai para a região da nóia. Então, vamos ver isso aqui só para tecer alguns detalhezinhos. Bem, nesse acesso, então, de baixo para cima e de dentro para fora, o primeiro de tudo é o palato. Porque vejam bem, a mandíbula ela é estabelecida como a base para reconstruir a face nessa ocasião aqui, nessa sequência. Mas tem uma vírgula, exceto quando o palato estiver fraturado. Quando o palato estiver fraturado, como essa fratura aqui de Lannelongue, a gente vai acabar utilizando uma placa nessa região, outra na abertura piriforme. Tem variações, tem gente que só usa aqui, não usa na abertura piriforme. Ok, não vou entrar nesse mérito porque não é a aula de discussão de fraturas palatais. Mas o que vocês precisam entender é que, sem aqui o palato, o bloqueio maxilomandibular perde sua função, fica inadequado e é um aumento transverso, tá, da face. E por isso, depois da redução e fixação do palato, é que eu vou para a redução e fixação da mandíbula. Aí sim eu promovo o bloqueio maxilomandibular e, pela ordem que está lá nesses livros, a gente vai reduzir e fixar fraturas condilares para depois ir para fraturas sinfisárias, corpo e ângulo. Lembrando que quando acontecer bilateral, fazer aquela sobredobradura. Vejam que nessa região, com certeza, que é só um exemplo para ilustrar, não teve essa fratura bilateral de côndilo, por isso que a gente usou o sistema aqui 2.0, mas é só para ilustrar uma fratura e ali fratura na região de côndilo. Próxima etapa é fazer a redução e fixação do complexo zigomático orbital ou orbitário, em que, mais uma vez, sutura esfenozigomática primariamente, depois a gente vai ter a zigomático maxilar, frontozigomática, para depois a gente ter a zigomático maxilar e o arco zigomático. Então veja aqui uma fratura panfacial, em que a gente teve cominução, fraturas múltiplas da face, necessitando de muitas vezes desenhos anatômicos
que estão um pouco diferentes do original, mas era a redução que a gente conseguia realizar para tentar devolver a forma e função a esse paciente. Daí a gente vai para as paredes orbitárias, rebordo aqui inferior, e depois das paredes orbitárias é que eu vou para o seio frontal, porque eu estou começando de baixo para cima e de dentro para fora. Acaba às vezes, professor, não parece ser tanto de dentro para fora, concordo, mas é a definição, é assim que se encontra nos livros e artigos, é assim que você vai ter que memorizar, certo? Então aqui na frontal a gente tem múltiplas fraturas aqui da tábua óssea anterior, do seio frontal, e é agora onde a gente faz esse reparo, tá? Daí é que eu vou ali agora para o meio, para a maxila. Aqui só diferentes casos para ilustrar para vocês de diferentes fraturas, tipo Lefort. E só depois de todo esse complexo inferior, superior, lateral é que eu estou agora aqui na região interna do meio. E agora é que eu vou para a NOI, certo? Então, e aí eu vou tentar, dependendo do tipo, devolver um ligamento cantal, seja aí artificial ou se for tipo 1, reconstituir através da fixação do fragmento ósseo de maior diâmetro, de maior extensão. Então, esse foi basicamente aí a sequência que a gente tem, número 1. Próxima sequência, ela tem uma diferença, ela suprime um passo, anota aí que tem essa diferença para você que vai fazer prova de residência. Eles juntam nos livros a maxila com o palato, mas poderia continuar sendo 6. Como eu disse a vocês, agora a gente vai ter de cima para baixo, de fora para dentro, que confunde um pouquinho, mas vale a pena a gente destrinchar. De novo, figura do Miloro, para quem tem ele, só estudar lá, em que eu estou começando agora de cima, certo? Esfenozigomática, frontozigomática. Aí, agora eu estou dando importância à NOI. Vejam que a NOI foi lá no final na outra, nessa aqui é no início. Agora eu estou indo para a maxila. Maxila foi a penúltima na outra, nessa está agora aqui no meio. E daí é que eu vou para a região de mandíbula. Por último, porque ela é top to down, ou seja, ela é de cima para baixo. E daí, por isso que ela é de cima para baixo, eu vou começar, claro, pelo seio frontal. E aí já fica uma dica para você anotar. Nessa abordagem, quase que toda vez que eu tiver associado fraturas cranianas, fraturas ou traumas cranioencefálicos, que vai ter primeira abordagem ali da neurocirurgia, se a gente não entrar concomitantemente, aí você vai poder utilizar aquele acesso coronal que já está pronto para começar o top to bottom, então de cima para baixo, ok? E nós, quando tiver NOI, quando for severa também. Daí o próximo continua seguindo as mesmas instruções, os mesmos pré-requisitos que a gente viu na primeira sequência de baixo para cima, em que a gente vai fixar primeiro aqui a região esfenozigomática, depois de toda essa área estando adequadamente restituída e revisada, aí é que eu vou para as paredes da órbita que restaram sem estarem reduzidas e fixadas. Daí, depois disso, é que eu vou para a fratura tipo NOI, ou seja, fui do frontal, complexo orbitário, naso-órbito etimoidal. Aí agora é que eu vou continuar para maxila com palato. Como eu disse, eles estão juntos aqui. Lembrando que eu preciso devolver transversalmente esse osso para não incorrer naquela falha do aumento lateral. E nesse caso aqui, eu posso fazer associado na ocorrência dessas fraturas palatais o uso tanto de placa nessa região, quanto também na região da abertura piriforme, fora o material de osteossíntese que eu vou utilizar para a fratura Lefort, nesse caso aqui o desenho da Lefort 1, como vocês podem ver abaixo. E daí é que eu vou, por último, por fim, para a mandíbula. Só agora, na fratura mandibular, é que eu vou promover o bloqueio maxilomandibular. Professor, que diferente! A gente estuda muito que as fraturas que têm relação com a oclusão, eu primeiro vou reduzir ali aquela área para ter um bloqueio maxilomandibular adequado. Verdade, mas lembre-se, vocês começaram por ossos de esqueleto fixo que não tem relação com a oclusão, como o osso frontal, como a região do complexo orbitário. Então, por isso que dá
para ficar agora no final em que eu estou com maxila e mandíbula, entenderam? Lá no outro era diferente, por isso que a gente ia começar pelo palato. Pega esse insight que você não erra as questões disso aí nas provas de residência, certo? E continua, como eu disse, os mesmos preceitos, começando pelo bloqueio, côndilo, sínfise, corpo e ângulo, conforme a gente já viu para a primeira sequência. Eu gosto muito de citar esse trabalho, a despeito dele já ter 2 décadas de publicado, do British Jones, mas é porque ele fala da importância da redução dos côndilos. Eles viram o seguinte, que a altura facial posterior, a projeção anteroposterior, a largura da região inferior da face é restaurada se você fizer o tratamento da redução cirúrgica adequada desses côndilos. Quando não se faz, você em geral acaba incorrendo nessa falha que eu já disse algumas vezes nessa aula. E nas fraturas panfaciais, a gente pode pensar qual é a técnica que eu vou escolher. Existem muitos perguntando isso, mas aí eu trouxe todas essas citações e sabe qual é a concordância desses autores? Todas trazem bons resultados. Seja se você vai fazer de baixo para cima, de dentro para fora, de cima para baixo, independentemente. O que alguns trazem são os relatos, as ressalvas que deram base ao que está escrito nesses livros. Como vocês já viram, a importância da redução do côndilo na mandíbula, a importância, se for fratura bilateral, de você fazer aquela sobredobragem, overbend ali naquela região sinfisária, com a placa mais espessa, a importância da correção transversal do palato, a importância da sutura esfenozigomática para o complexo zigomático maxilar ou zigomático órbito maxilar, dependendo aí da nomenclatura, a importância da redução adequada da NOI para não ficar com a largura ali medial da face aumentada, a importância também do cuidado com as fraturas de mandíbula cominutivas, em que aí a gente pode incorrer mais facilmente nas falhas de redução, e as fraturas condilares. Então, no final das contas, a importância que a gente pode fazer por diferentes técnicas que vai dar resultado igual, desde que você consiga reduzir adequadamente. Aí fica ainda outra pergunta, qual é o melhor momento para a intervenção? Essa é mais recorrente, só que a gente sabe bem que tudo que for possível ser realizado de forma imediata, você vai livrar o paciente de uma possível cirurgia mais tardia, uma morbidade talvez às vezes aumentada, porque o processo do edema vai se instalar só pelo trauma. Mas se você faz ali naquele momento, poucas horas, você consegue ter uma resolutividade antes da instalação mais forte do edema. Agora, passados aí já algumas horas, dependendo da energia do trauma, também querendo ou não, do tecido adiposo do paciente, esse paciente pode não permitir mais que naquele momento você consiga fazer. Aí a gente acaba fazendo de forma imediata. Medica o paciente, aplica corticoide, 3 a 5 dias aí a gente consegue, ou até um pouco mais, 7, 10 dias, já fiz nesses casos e não teve muita diferença. A gente consegue aí realizar o procedimento e de forma adequada, e às vezes é até melhor que você planeja. Hoje, não trouxe artigo disso aqui, mas porque a gente tem que ser objetivo, né, para a prova de residência, mas tem alguns relatos de casos do uso, por exemplo, do Dolphin, um programa de planejamento virtual para a gente tentar ali vislumbrar as alterações faciais, mas existe controvérsia porque você está aí com edema instalado, tá? Agora, tardiamente não é ideal, porque você já vai ter uma má união, ou seja, você vai ter aí calo ósseo formado, pelo menos aquele osso inicial, matriz osteoide, né? Ainda não totalmente mineralizado ou parcialmente mineralizado, mas isso pode predispor a ter pseudartrose, principalmente em mandíbula ou mesmo em outras áreas do esqueleto facial, dificultando mais ainda o tratamento adequado desse paciente, levando a ele um grau maior de morbidade e podendo não acontecer sem uma nova cirurgia ou uma cirurgia mesmo, que às vezes ele fica com a má união porque ele demorou um tempo. E eu já atendi pessoas que tiveram fraturas faciais e infelizmente por um motivo ou outro, na época de falta de material, acabaram tendo um tratamento mais tardio ali, de por volta de seus 30 dias. Não é recomendável fazer isso.
Por que que às vezes, se for ainda mais, você não consegue reduzir adequadamente e daí, pessoal, você vai começar a ter que lançar mão de materiais aloplásticos para você, por exemplo, o enxerto, mas enxerto tem a possibilidade da reabsorção irregular. E daí você vai encarecer com aqueles implantes faciais. Para quem já me viu aqui ministrando alguma aula ou participando de live, já viu que existem materiais hoje como o próprio metilmetacrilato, que pode ser utilizado para dar volume em algumas áreas em que a gente teve a perda. Então pode ser associado às planfaciais, mesmo que no pós-operatório imediato, mais tardio. Outros procedimentos cosméticos, sim, pode. Só que eu estou aqui lidando mais com a emergência, a urgência da unidade do trauma, tá? E daí fica uma outra perguntinha: qual é o melhor momento, então, professor, para intervenção cirúrgica? Eu gosto muito dessa citação do Smith Allen de 2000. Nem sempre é vantagem tratar todas as fraturas durante a cirurgia inicial, citado até no Fonseca, que ele traz lá que às vezes está tão grave, não é possível realizar de forma adequada todas as reduções, fixações, teve perda de substância, precisou de enxerto ali naquela região, deslocamento de retalho que o médico fez. N fatores podem não propiciar a resolução no momento. Mas se o paciente já está ali, sendo operado, e você pode, por exemplo, como está citado lá no Fonseca, realizar o procedimento da mandíbula, começando aquele de baixo para cima, você pode deixar ali pelo menos uma parte da cirurgia iniciada. E daí você planeja, vê o que vai precisar de materiais adicionais, porque como eu disse, às vezes vai precisar de algum material a mais que você não tem ali, um planejamento de enxerto, um planejamento de enxerto de tecido mole. Tem N fatores que podem inviabilizar e por isso que essa citação ela é real e se cair uma prova de residência, não coloquem como falso porque é verídico. Era isso que eu queria mostrar para vocês. É um tema que aqueles fãs mesmo de cirurgia buco queriam ver, eu sei disso. A sequência exata de tratamento não é tão importante quanto um plano de tratamento. Em outras palavras, algo que permita que a gente exponha os traços de fraturas e reduza eles de forma adequada, dando de volta ao paciente os pilares e arcos faciais, seja precisando de enxerto ou sem enxerto. Em outras palavras, eu tenho que devolver o arcabouço o mais próximo do original possível para que eu tenha uma harmonia de face e um retorno estético funcional, certo? Então era isso, essa foi a aula de hoje.